nós poderíamos estar ouvindo outras pessoas, mas Deus me concede esse privilégio de poder fazer a ministração nessa noite. Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os 15 versículos que estão aqui neste capítulo 2. Quem encontrou pode dizer amém. O texto sagrado diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. A partir do verso 8. E portanto determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boa obra, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, estejam, portanto, em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é quem foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz a filhos, desde que permaneça na fé, no amor e na santidade com bom senso. Podem sentar-se, por favor. Meus irmãos, o tema proposto pelo trabalho profético, eu chamaria de título, a importância da intercessão pela igreja. Está exatamente no capítulo 2 e no verso 8, e eu daqui a pouco chego lá. Mas eu gostaria, primeiramente, de dar algumas explicações aqui, que acho importante, porque ao me deparar com a necessidade de me aprofundar no assunto, eu me dei conta de que James Strong, o Dr. Strong, ele vai dizer que nesse capítulo 2, há duas perícopes, há dois assuntos distintos. E é importante então frisar que a primeira perícope está do verso 1 ao verso 7. E do verso 8 ao 15 trata de uma outra situação. Pois bem, mas é interessante a gente notar aqui na primeira perícope, quando a gente fala sobre a importância da intercessão pela igreja, é que o apóstolo Paulo, ele claramente nos seus textos, nas suas 13 cartas,
ele vai falar sobre a importância da oração. E evidentemente que a oração na vida do apóstolo Paulo ocupa a sua agenda principal. Então a gente já começa a entender por que a igreja deve ser uma igreja de oração. Por que o crente deve ser de oração. Nós vamos entender aqui na primeira perícope que Paulo vai usar algumas expressões, ele vai usar os verbos no grego para dar conotação do termo oração. Ele vai usar os verbos aí do grego, desis, proseus, euteixes, eucharistia, e ele vai usar aí formas diretas ou indiretas, quando a gente ora por nós mesmos, quando nós intercedemos e quando nós também damos ações de graças através das orações. Ele vai dar esses enfoques nesta primeira perícope que vai do verso 1 ao verso 7. E é claro que ele vai esboçar também o resultado desta necessidade da prática da oração. Abro um parênteses aqui. É bom nós lembrarmos de que esta carta é uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreve estando na Macedônia, livre da sua primeira prisão. Ele escreve ao seu filho na fé, ao jovem pastor Timóteo, que está pastoreando uma igreja na Ásia chamada Éfeso. E aqui, evidentemente, que ele traz algumas instruções, e ele vai falar sobre a importância da oração e a prática na vida, no ministério, na igreja em que o jovem pastor Timóteo pastoreava. Fecho aqui esse parênteses. Mas ele vai falar sobre esta prática da oração, mas ele também vai trazer o resultado das orações. Ele vai dizer que quando nós intercedemos por aqueles que nos presidem, por aqueles que governam, por aqueles que exercem autoridade, principalmente quando ele está falando no âmbito governamental, como instituição governamental, que é o governo na escala federal, ou estadual, ou municipal, dá a impressão que aqui ele está recomendando o jovem pastor Timóteo, pastor Aijalon, orar por Nero. E é bem interessante porque nesse período em que ele escreve esta carta, no ano aproximadamente de 64 e 65 depois de Cristo, é exatamente o ano que Nero determina que a cidade de Roma fosse incendiada como motivo e justificativa para levantar uma grande perseguição contra os cristãos, para aniquilar os cristãos da face da terra. E a exortação, a demonstração, dizendo o apóstolo Paulo, aqui ele começa dizendo, antes de tudo, ele estava dizendo antes de qualquer outra coisa, antes de pregar, antes de cantar, antes de ensaiar, antes de congregar, antes de fazer qualquer outra coisa, vocês devem entender a importância da vida de oração. E é exatamente isso que ele está recomendando para o jovem pastor Timóteo, dizendo, olha, Nero desencadeou uma perseguição feroz, terrível, destrutiva contra os cristãos de norte a sul, de leste a oeste. E a Ásia não vai escapar-se também, mas ele está dizendo, vocês sabem que a oração tem poder para abençoar. E daí ele traz os resultados da oração. Ele diz que os resultados da oração é uma vida quieta, sossegada, calma, pacífica, tranquila, imperturbável. Você imagine ele usando esses termos. Como que nós vamos conceber na nossa mente você se dar conta de que Nero
está levantando crentes dos postes e tocando fogo para iluminar quilômetros e quilômetros de rua em Roma. É porque a oração não se explica e a oração também não se entende. Na verdade, a oração a gente vive ela, e quando a gente pratica a oração, independente da posição, independente da hora, independente do local, independente da circunstância, você tem uma paz no coração, em que o mundo pode estar desabando, mas você está cheio da paz do alto. É por isso que ele diz, para que vocês tenham uma vida tranquila. E ele vai dizer ainda, inclusive, uma vida piedosa. É claro que o termo piedoso, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é a pessoa que é generosa, é a pessoa que estende as mãos para ajudar alguém. Essa pessoa que ao ver um necessitado não suporta, sente as mesmas dores, tem empatia e faz alguma coisa por essa pessoa, praticando a compaixão, exercendo a misericórdia. Mas aqui piedade, no sentido que ele está esboçando teológico aqui, ele está falando num sentido religioso, ele está usando o verbo grego eusebeia, que quer dizer para que vocês possam ter uma vida de comunhão, de reverência, de respeito, em cumprimento às obrigações que vocês têm com Deus. Então, quando a gente se propõe em buscar a Deus, colocar isso em primeiro lugar, pode ter certeza que muitas coisas começam a mudar na nossa vida. Nós começamos a mudar a forma de ver, a forma de sentir, a forma de perceber, a forma de se conduzir, porque a oração é poderosa na vida do crente. A segunda perícope que eu falei aqui está a partir do verso 8 ao 15. Mas eu quero exatamente me ater sobre o verso 8, que é a proposta da liderança do culto profético. E o verso 8 vai dizer assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Bem interessante. É claro que quando nós pensamos em oração, não se esgota, não dá para se esgotar em pouco tempo. A oração, o assunto vai além da teoria, porque o que na verdade importa sobre a oração é praticá-la. Essa é a verdade. Mas eu queria dar um subtema aqui nesta segunda perícope, casando com o tema proposto por ele sobre a importância da oração pela igreja. E eu seria assim, uma igreja que ora, ela é dinâmica. Uma igreja que ora, ela é dinâmica. Vamos repetir comigo no 3, 2, 1, vamos lá? 3, 2, 1. Por que ela é dinâmica? Nós vamos entender entre linhas essas recomendações que o apóstolo Paulo dá ao jovem pastor Timóteo. Porque ele vai dizer assim, ó: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Evidentemente, meus irmãos, que quando nós pensamos o fato de se tratar de religiosidade, para o judeu, e para nós que conhecemos a história bíblica, o templo em Jerusalém é referência de local de adoração, local de culto, local de buscar a Deus. E isso é tão fato que todo mundo quer viajar para Jerusalém e quer se encostar nos muros das lamentações para fazer nem que seja pelo menos uma oração, quem sabe até coberta por um talit. Até se transforma um judeu, inclusive determinados cristãos, quando vão para Jerusalém. Agora é interessante dizer que na dispensação da graça muda um pouco essa ótica de o templo em Jerusalém ser a única referência
religiosa, o único local de adorar, o único local de buscar, o único local de invocar, o único lugar de encontrar-se com Deus, porque na verdade quando Jesus vem, as portas se abrem e não existe mais fechadura, porque você pode estar no norte, você pode estar no sul, pode estar no leste, pode estar no oeste, você pode estar em Jerusalém, você pode estar na China, você pode estar na Argentina, você pode estar no Japão, não importa onde você esteja, você pode levantar as mãos, você pode adorar, você pode glorificar, você pode buscar a presença de Deus, e você pode ter um encontro com Deus, através da oração. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana, que o Pai buscam aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ela questiona, mas ela diz, mas é aqui que é o lugar de adoração. Jesus estava dizendo, não, 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 não. É em qualquer lugar, aonde tiver um crente clamando, onde tiver um crente orando, um crente cultuando, buscando a presença de Deus, ali ele vai estar presente. Agora é claro, que quando nós falamos de uma igreja que ora, ela é dinâmica, e o apóstolo Paulo aqui está entre linhas querendo dizer isso. O apóstolo Paulo estava mandando a gente sair de dentro da igreja e ir para a rua. O apóstolo Paulo estava recomendando a gente sair das quatro paredes, essa é a verdade. Sair das quatro paredes e ocupar os espaços na sociedade. É isso que ele estava dizendo. Porque parece-nos, pastor Alvino, que é muito confortável a gente achar que aqui dentro da igreja a gente se reúne, a gente se encontra, a gente faz reuniões, a gente faz orações, a gente canta, a gente toca, a gente cultua, mas a gente precisa entender que a dispensação da graça, ela veio para levar a gente para a rua. Fato esse que o próprio Jesus desmembra a igreja de Jerusalém. E ele permite a perseguição para que os crentes se espalhem em todos os cantos da terra. E hoje já estivéssemos aqui no Brasil, nesse cantinho de mundo, aqui na América Latina, e pudéssemos também conhecer Jesus. Paulo está querendo dizer assim, olha, vocês precisam sair das quatro paredes, ocupar os espaços da sociedade. Ele estava, em outras palavras, querendo dizer o seguinte, vocês precisam ministrar em qualquer lugar, fazer qualquer lugar ser um altar de oração. Seja na praça, seja no comércio, seja na casa, seja na rua, seja onde for, vocês devem levantar as mãos. Claro que no judaísmo, a gente vai ver o farisaísmo, que gostavam de se aparecer, gostavam de chamar atenção, então eles iam para as encruzilhadas, eles paravam com aquela cara de quem estava chupando limão azedo, porque estavam fazendo jejum, e gostavam de chamar atenção, levantavam as mãos para o céu, para todo mundo ver, como que se dissesse, vocês estão vendo? Nós é que somos religiosos autênticos, judeus verdadeiros, que seguimos a Torá de Moisés. Eu imagino que Paulo, a implicância que ele tinha de cristão, querer ser judeu, de cristão, querer praticar o modismo judaico, Paulo dizia, gente, vocês não estão entendendo nada disso, não tem nada a ver com farisaísmo, não, vocês têm que aproveitar a oportunidade aonde vocês estiverem, e levantarem as mãos, para orar, para pregar, e para cantar louvores. É isso que ele está dizendo, e é por isso que eu estou dizendo, que uma igreja que ora é uma igreja dinâmica. É dinâmica porque é uma igreja que não fica inerte.
é uma igreja que não fica paralisada, não fica preso a tradições, a ritos, não é guardião de culturas religiosas, não. É uma igreja que se desprende, porque quando, meu irmão, você pode ver um crente, um novo convertido, por exemplo, um novo convertido, ele aceita Jesus, ele começa a ter uma garra tão grande, presbítero irmão Roberto, porque ele está incendiado por uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca. Ele não se aquieta, ele não se conforma, ele quer sair testemunhar de Jesus, ele quer falar de Jesus. Só que acontece o seguinte: os dias vão passando, os meses, os anos, e a gente começa a cair numa bitola, começa a cair numa rotina, começa a cair numa frieza, numa mornidão tão grande, e a gente já não se incomoda mais nada com isso. Mas hoje parece que eu escuto a voz do apóstolo Paulo dizendo para nós: quero que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Quem está disposto aqui a desprender-se para deixar Deus te usar ali fora? É isso que Paulo está dizendo. Sair das quatro paredes, ir para a rua, ocupar espaços, é isso que a igreja precisa fazer. Mas uma igreja que não está incendiada pela oração, uma igreja que não ama a oração, uma igreja que não se entrega à oração, uma igreja que não valoriza a oração, uma igreja que não reconhece o preço da oração, é uma igreja que se acomoda, que se aquieta e que se internaliza e deixa as coisas acontecerem lá fora. Mas graças a Deus que Ele está usando o apóstolo Paulo. E quando eu falo de que o apóstolo Paulo vai dar essas recomendações, ele vai dizer, inclusive, levantando mãos sem ira e sem discussão, ele está querendo dizer: olha, vocês têm que ir para a rua, vocês têm que se preocupar com a reputação, com a saúde espiritual da igreja, porque na verdade a igreja, ela é portadora, ela é representante do caráter vivo de Cristo na terra. Irmãos, a coisa mais chata que existe é você sair para evangelizar por aí. O Rony sabe o que eu estou falando. E você vai encontrar desviados, você vai encontrar religiosos, você vai encontrar ignorantes, você vai encontrar críticos, você vai encontrar zombadores, você vai encontrar todo tipo de gente que fala mal da igreja. E hoje, se fosse pouco, dados os inúmeros escândalos que existem, que envolvem igrejas e suas lideranças, e parece que quase ninguém escapa. Você vai para as redes sociais e você vê comentários tristes, você vê situações que chocam. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam entender que quando vocês vão para a rua, vocês não podem ter intriga, vocês não podem ter embate, vocês não podem ter degladeio, vocês não podem entrar em confusão com as pessoas que não servem a Deus. Vocês têm que ter liberdade. É claro que a igreja nunca vai ser amada, é claro que a igreja nunca vai ser respeitada, é claro que a igreja nunca vai ser aplaudida. A igreja sempre vai sofrer rejeição, e se ela não sofrer rejeição, alguma coisa está acontecendo com esta igreja no mundo neste século, porque nós precisamos ser odiados. Nós precisamos sim, como o caráter de Cristo na terra, sermos vilipendiados, sermos criticados, sermos massacrados, sermos perseguidos por amor a Cristo, mas isso não deve ser a causa da nossa tristeza. O que nós precisamos é confiar na palavra e sair e levar a palavra. É claro que quando eu penso sobre uma igreja de oração, ela é dinâmica. E quando nós pensamos em oração, nós precisamos nos atentar para algumas referências.
E a primeira referência que eu encontro como pessoa é o próprio Jesus, que tinha uma vida de oração. Um ministério extremamente dinâmico, poderoso. Que quando ele descia do monte, as multidões já estavam lhe esperando para ouvir os seus sermões poderosos. As suas orações que estremeciam o inferno todo, e as pessoas eram tocadas e impactadas pelo poder do evangelho que saía da boca sacrossanta de Jesus, o nosso Salvador. Mas Jesus é o nosso maior referencial. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus não saía para pregar sem orar. Jesus não saía para lidar com demônios sem orar. Jesus não saía para evangelizar sem orar. Jesus não ia orar pelos enfermos sem antes passar horas de oração. Os textos bíblicos, os evangelhos narram, existem uma série de referências que diz que Jesus passava muitas horas em oração. Deixe-me abrir um parênteses aqui. E nós? Quanto tempo dedicamos à oração? Qual dia nós reservamos para orar? Os cultos de oração aqui é na sexta-feira, né, pastor Alvino? Meu irmão, vem aqui na sexta-feira para você ver quem está orando aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu estou convidando você, vem aqui na sexta-feira para você ver quantas pessoas estão orando. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe que tipo de enfermidade está pegando os crentes. Que tipo de enfermidade está pegando os obreiros. Porque perdemos o prazer da oração. Perdemos o interesse da oração. Perdemos a paixão pela oração. A oração já não faz mais parte da nossa agenda. E nós precisamos nos preocupar. Oração, 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 oração em primeiro lugar. Agora é interessante dizer que quando eu falo que uma igreja de oração era dinâmica, nós temos no livro de Atos dos Apóstolos a grande referência de oração é a igreja primitiva. A igreja primitiva entendeu o que era oração, porque eles tinham o maior exemplo de oração, que era Jesus. O mestre da Galileia, o Messias, o Senhor, o Verbo encarnado, ele sentia necessidade de orar, e a igreja primitiva entendeu esta linguagem. Nós precisamos orar também. E é claro que você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, muitos momentos que a igreja vai estar orando. E é tão interessante que a igreja primitiva entendia muito bem a importância da oração, porque a igreja primitiva orava para receber direção divina. A igreja primitiva orava para enfrentar a perseguição com coragem. A igreja primitiva orava para ver os milagres e os sinais. A igreja primitiva orava para experimentar o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva orava para expandir o evangelho com poder. Uma igreja que ora, ela é dinâmica. O livro de Atos contém notáveis registros de oração. Quando nós vamos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e nós vemos no capítulo 1 e no verso 8, as recomendações de Jesus para a igreja primitiva, os quase 500 irmãos, que na sua despedida ouviram as suas últimas palavras. Ele disse: ficai em Jerusalém, para que até do alto sejais revestido de... Quando eles recebem esta mensagem, eles saem dali e vão direto para o cenáculo.
eles se reúnem no cenáculo. Claro que nem todo mundo deu conta. Você vai perceber de quase 500 pessoas, diz o texto bíblico, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que aproximadamente 120 irmãos foram para o cenáculo. E eles foram para o cenáculo por quê, meu irmão? Eles foram esperar a bendita promessa do derramamento do Espírito Santo. Eu imagino que se fosse nos nossos dias, se você tivesse que se enquartar lá, você tivesse que ficar internado durante 10 dias, alguém ia pedir: pastor, dá para levar uma rede? Dá para levar dominó? Dá para levar uno? Dá para levar bola? Dá para nós ter o nosso momento de lazer? Porque isso é o que a igreja moderna quer. A igreja moderna quer retiro, a igreja moderna quer lazer, a igreja moderna quer festa, a igreja moderna quer churrasco, a igreja moderna quer Coca-Cola, a igreja moderna quer comes e bebes, a igreja moderna quer desfiles e quer agendas especiais. Mas a igreja primitiva, ela prezava pela agenda do céu. E eles vão se reunirem no cenáculo. No verso 14 do capítulo 1, diz que todos estavam unânimes em oração. Unânimes em oração. Agora você vê uma igreja de 300 ou 350 pessoas, e quando você vem para um culto de oração, você tem meia dúzia de gato pingado. O que é que está acontecendo, meu irmão? Porventura não é hora do Senhor dar um chacoalhão na gente, não é hora do Senhor nos despertar, assoprar um vento, para entendermos a importância de uma vida de oração? Daí começa a vir o problema de lá, o problema de cá, o aperto, o desemprego, a enfermidade, as crises, as situações difíceis na família, na casa, no lar, no casamento, e nós não entendemos o que é que está acontecendo, mas Deus está dizendo: vai para a oração, vai para a oração, vai para o culto de oração, vai para o culto de ensino, vai para a igreja, tenha uma vida de oração. Nós vamos ver no capítulo 1, no verso 24. A igreja precisa de um substituto para o traidor. A igreja não escolhe pela beleza. A igreja não escolhe pela intelectualidade. A igreja não escolhe pelo tamanho do dízimo. A igreja não escolhe pelo status da pessoa, se é de família tradicional, grande ou pequena. Mas diz que a igreja vai para a oração, e Deus mostra Matias para ser o apóstolo da igreja primitiva. Uma igreja que ora, ela é dinâmica. E se fosse pouco, nós vamos para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Agora 10 dias, você imagine 10 dias em oração, 10 dias jejuando, 10 dias adorando, 10 dias buscando a Deus. Ah, meu irmão, o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre sobre a vida dos crentes. Você quer ver o céu se abrir sobre a sua vida? Não é só vir para os cultos de quinta-feira e fazer campanha, não. Você pode fazer de 7, de 21, de 1000 dias, mas se você não entender que Deus tem um propósito na sua vida, e que você precisa acertar, ajustar a vida com Deus, ir para uma vida de oração, nada, talvez nada, de outras coisas possam trazer soluções. Mas eles estão no capítulo 2 reunidos. E vocês conhecem a história que o Espírito Santo desce, línguas como chamas de fogo e pouso sobre cada um. E o resultado, a consequência daquilo, foi uma pregação poderosa do apóstolo Paulo, que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor naquele dia. Mas se fosse pouco, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1, nós vamos observar a lição que o ministério tomou. Diz que João e Pedro iam
deveriam diariamente orar no templo. O exemplo do ministério, o exemplo dos obreiros, o exemplo dos ministros, o exemplo das obreiras, irem para o templo orar. E vocês conhecem o resultado disso. Quando ele chega, encontra um mendigo, que há tanto tempo está daquele jeito, daquela forma, naquela situação, naquele coxo. Mas quem está cheio de Deus, quem está inflamado por oração, meu irmão, não tem muito rodeio não, não precisa sapatear nem virar cambalhota, basta tão somente estender as mãos. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Uma igreja que ora, ela é dinâmica. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz que a razão da cura desse coxo, o sinédrio se ajunta para prender o apóstolo Pedro. Mas a igreja que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, a igreja em unidade, é a igreja que vai para a oração. Eles se colocam em oração e começam a clamar ao Senhor. E o sinédrio libera Pedro. Não foi um acaso, não foi coincidência, mas foi uma igreja que orava. Inclusive no verso 31, diz que enquanto a igreja estava orando na casa de uma determinada irmã, diz que eles terminaram de orar. E diz que as estruturas foram abaladas, foram sacudidas pela presença de Deus. Só é tomado pela presença quem ora, só é tomado pela presença quem busca, só é tomado pela presença quem tem compromisso com oração, só é tomado pela presença quem ora tem uma vida de oração. Uma igreja que ora, ela é dinâmica. Nós vamos no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Parece que você não vê ninguém orando, mas entre linhas você percebe que o apóstolo Pedro está em oração. Porque chega Ananias com a maior cara de pau, querendo mentir, enganar o apóstolo idoso. Mas quem ora não se deixa ser enganado, porque tem a presença, tem a direção, tem revelação, tem orientação. E o resultado disso foi: tentaram mentir, tentaram enganar, tentaram sabotar a vida de um apóstolo, e ambos, o casal, foram enterrados, porque tinha um homem em oração. No capítulo 6, do verso 1 ao 4, diz que a igreja, percebendo as necessidades das pessoas que tinham carências, das viúvas e dos pobres, elegem 6 homens para serem diáconos. Porque os apóstolos disseram: olha, nós precisamos de alguém que tenha essa responsabilidade, que fique especificamente cuidando desse detalhe, desta causa, porque nós queremos ficar livre para orar e para pregar. Agora, hoje, o que nós queremos é ficar livre da oração. Não me coloque na agenda da oração, não me coloque no relógio da oração, pelo amor de Deus. Meu irmão, o que é que está acontecendo com a igreja do século 21? O que é que está acontecendo com nós, os obreiros do século 21? Que perdemos o prazer da oração. Uma igreja que ora, ela é dinâmica. No capítulo 8, o diácono Filipe não é um evangelista, é um diácono. Ele vai
para Samaria está cheio de Deus. Aonde ele passa e vai pregando, e vai ministrando, maravilhas vão acontecendo, curas, libertações. E a igreja de Jerusalém recebe essa informação, diz: não, você não pode fazer isso sozinho não, você precisa de mais obreiro. E mandam Pedro e João para Samaria, e diz que quando eles chegam lá, somam com Filipe, e eles começam a orar na cidade de Samaria, começam a orar, e as conversões em massa começam a acontecer, porque uma igreja que ora, ela é dinâmica. No capítulo 9, assim que Saulo tem um encontro com Deus no caminho de Damasco, um homem que aparece o seu nome por acaso, mas eu acredito que só aparece o nome dele aqui, Ananias, porque ele estava em oração. Quem está em oração é conhecido no céu. Quem está em oração, a sua voz é conhecida. Deus precisava de alguém. Quem? Ananias está em oração. Ananias vai e encontra-se com Saulo, impõe as mãos sobre Saulo, caem-lhe as escamas dos seus olhos, através do poder da oração, e a partir daquele dia, Saulo já não é mais Saulo, agora Saulo é Paulo de Tarso, porque tem alguém orando. E eu caminho para o encerramento. No capítulo 10, nós vamos observar Cornélio em oração e jejuns e esmolas. Um gentil, um centurião, um soldado romano, estava em oração, e Deus usa esse homem para quebrar um protocolo, um paradigma, para quebrar cultura, para quebrar tradições, e abre a porta para os gentios, porque foi através da oração que o milagre aconteceu. E é tão interessante que o Espírito Santo é tão perfeito, que enquanto Cornélio está orando, diz que o apóstolo Pedro está orando também. E ambos têm visões. Um tem visão de um anjo, lhe dá algumas orientações. Outra tem visões e o Espírito lhe dá orientações. Meus irmãos, para ver coisas do céu, para ouvir coisas do céu, para receber revelações do céu, é preciso ter uma vida de oração. Não pode estar na carne, não pode estar sujo, não pode estar vazio, tem que estar cheio de oração. E vocês sabem o resultado. Acontece naquele dia conversões, batismos, batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, porque tinha 2 homens em oração. Agora é interessante no capítulo 12 e no verso 12, que Herodes estava endemoniado, tinha acabado de matar Tiago, quer matar agora Pedro, e prende Pedro. Só que a igreja primitiva, mais uma vez, entendendo a importância da oração, a igreja vai para a oração. E aqui que está o segredo, pastor Angelon. Quando a igreja ora e intercede por alguém, Deus faz coisas extraordinárias. Porque eu digo assim, a oração da igreja é diferente da oração de um único indivíduo. De um indivíduo é importante, e Deus também ouve e responde. Mas a oração da igreja, meu irmão, meu irmão, não tem, Deus não resiste. Os céus se abrem, a oração invade o espaço sideral, rompe, e chega no altar de Deus. E lá tem uma igreja reunida numa casa. Senhor, visita Pedro. Senhor, visita Pedro na cadeia. Senhor, visita Pedro na cadeia. Senhor, manda um anjo na cadeia.
De repente Pedro está na cadeia. Ele ouve alguém bater assim nele. Pedro, levanta-te. Coloca a tua túnica. Coloca a tua sandália. Pedro disse, será que eu estou sonhando? Será que eu estou em alguma visão? Hoje eu disse, rapaz, não é visão nenhuma não. Eu estou aqui, vou te tirar daqui agora. E naquela hora, diz que o anjo pega na mão dele e saem para fora. As portas das grades vão se abrindo. Por quê? Porque tem uma oração, uma igreja que ora. E daí é interessante que Pedro chega na casa e bate. Adolescente Rod sai, abre a janela. Quem está ali? Não pode. Quem é? Ela volta para dentro e traz a notícia para todo mundo. Diz, olha, o anjo de Pedro está aqui fora. O anjo de Pedro está aqui fora. Eu imagino que Pedro lá de fora está gritando, dizendo, ei, ei, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. Porque a oração de uma igreja promove libertação na terra. E por fim, no capítulo 13. No capítulo 11, a igreja começa a romper fronteiras. Sai de Jerusalém, vai para Antioquia. E o evangelho começa a tomar proporções extraordinárias, porque a igreja está embaixo do poder da oração. É uma igreja dinâmica, é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, é uma igreja que intercede, é uma igreja que busca a presença de Deus de forma intensa e unissona. E lá, no capítulo 13, eles dizem, olha, a Europa precisa de obreiro. A Europa precisa ouvir o evangelho. E eles dizem, como que nós vamos fazer? Vamos escolher dois apóstolos aqui para enviar. Vamos escolher 2 homens aqui para enviar. Quem sabe alguém diz, espera aí, vamos ver o currículo da pessoa aqui. Espera aí. Vamos ver se vai passar no crivo. Está pagando a mensalidade da convenção? É formado em teologia? Tem mestrado, tem doutorado, como que está esse negócio aí? Tem que passar no crivo. Mas diz que eles começam a orar e jejuar. Orar e jejuar, jejuar e orar, jejuar e orar. E começam a buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo manda eles separarem Paulo e Barnabé para serem enviados para a Europa para fazer uma grande obra. Eu quero convidá-los a estarem em pé. Eu quero usar uma analogia aqui. Usar uma analogia. No período das Olimpíadas, tem um tipo de corrida que se chama revezamento 4x4. Você deve conhecer essa metodologia. Eles são 4 corredores. O primeiro sai, corre o percurso de 100 metros, tem que passar o bastão para alguém. O segundo pega o bastão, vai e faz mais 100 metros, chega, o terceiro pega o bastão e vai e dá para o quarto. E o quarto corredor do seu time que chegar primeiro, ganha esse revezamento. Que analogia eu estou fazendo? A igreja primitiva já fez a corrida dela e já passou bastão para alguém. Outras igrejas que vieram ao longo das centenas de anos foram passando o bastão de revezamento um para o outro. E não te surpreendam em dizer que o bastão chegou na nossa mão aqui hoje. Agora é a vez da gente correr, Roberto.
Agora é a vez da gente pegar esse bastão e não ser frouxo. Pegar esse bastão e não ser fraco. Pegar esse bastão e no poder do Espírito Santo, que nem um foguete, sai da frente, Satanás, porque senão eu te arrebento no meio, porque eu estou cheio de Deus e tenho uma vida de oração. O bastão está nas nossas mãos, nós ministros. O bastão está na vida de cada crente, do menor ao mais idoso. Mas escute-me aqui agora. Eu quero saber, quem quer fazer um propósito, fazer um ajuste, de assumir diante de Deus, de começar a ter uma vida de oração? Irmão, oração não tem tempo. O que não pode deixar é de orar. O que não pode é dormir sem orar, levantar sem orar, tomar decisões sem orar, fazer as coisas sem orar. A gente tem que incluir a oração na nossa vida integral. 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30, 31 dias do mês, 12 meses do ano, passa um ano, vem o segundo, e assim vamos indo até o último dia, quando esse bastão a gente passa para alguém. Eu quero desafiar você. Eu não quero constranger ninguém, mas eu entendo que é importante a gente orar um pelos outros e dizer: Senhor, me ajuda. Porque eu acho que quando a gente perde o endereço da oração, a prática da oração, a paixão da oração, a gente é um crente nominal. Crente nominal. Vem no culto, bate o cartão, ponto, volta para casa. Vem no culto, prega, bate o cartão, volta para casa. Mas a gente precisa ser um cristão autêntico. E eu queria com muita sinceridade orar um pelos outros aqui. Vamos orar por nós mesmos hoje. Fechar com Deus um compromisso, uma aliança de orar. Não precisa você estipular tempo. Não. É você dizer: eu vou praticar a oração a partir de hoje. E eu sei que tem muita gente aqui que já perdeu o endereço do altar da oração faz muito tempo. Eu quero que você seja sincero e saia do seu lugar para vir aqui para nós orarmos um pelos outros. Para a gente renovar nossa aliança com Deus na oração. Irmão, não precisa ser profeta, isso aqui não precisa apontar o dedo para ninguém, não. Eu acho que aqui, se nós olharmos um para o outro, a gente vai dizer: gente, nós precisamos voltar para a oração. Não tem jeito, a gente precisa orar. Irmão, meu negócio aqui não é apontar, condenar, ajuizar, condenar ninguém. O nosso negócio aqui é a gente se conscientizar e dizer: eu quero voltar a ser um crente de oração. Então saia do seu lugar e nós vamos fazer um clamor aqui para Deus ter misericórdia de nós e tirar a gente, me tirar do comodismo, da tranquilidade, do conforto. Eu estou entendendo que os demais que estão ficando lá, todo mundo é de oração. Estou entendendo. Pode vir. Nós vamos orar um pelos outros aqui. Enquanto esses irmãos estão vindo e você que está aí vem também, nós precisamos ter a consciência que a igreja deve se preparar na oração. Precisamos ter a consciência de caminhar a jornada de vida em oração. Precisamos ter a consciência de levar o Evangelho de Cristo em todos os lugares, embaixo da oração. Precisamos ter a consciência que o poder de Deus e a ousadia para conquistarmos espaços na sociedade vem através de uma vida de oração. Precisamos ter a consciência que para transformar e libertar os cativos em prisões espirituais, é preciso ter cobertura de uma igreja que ora. Precisamos ter a consciência de uma vida de oração. E o meu conselho aqui essa noite são 3. O primeiro é: oremos. O segundo é: oremos. E o terceiro é: oremos.
Feche teus olhos. Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós queremos pedir perdão por nossas omissões, por nossas negligências em relação à oração. Abandonamos a vida de oração. Abandonamos o altar da oração. Abandonamos o canto da oração. Abandonamos o Senhor. Nós queremos que o Senhor nos perdoe. E como parte da igreja que nós somos e estamos aqui reunidos esta noite, a Igreja Universal de Cristo da Terra, Senhor, renova em nós o amor pela oração, a paixão pela oração, o compromisso pela oração. Ajude-nos, Espírito Santo. Tire toda a fraqueza, tire toda a insegurança, tire todas as indiferenças, tira tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de oração. Quem sabe é o celular, Senhor, tira o celular. Quem sabe as redes sociais, tira a rede social, Senhor. Quem sabe é o ativismo religioso, pois é, Senhor, muda alguma coisa, Senhor, porque nós precisamos ter uma vida de oração. Pois nós queremos te agradecer por nos atender essa noite, por nos perdoar, por nos agraciar. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de fazer parte da igreja que ora. E haveremos de viver uma dinâmica pessoal e coletiva, em unidade, como nunca vivemos. Ajude-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus nós assumimos esse compromisso contigo. E já te agradecemos.